Graças a Deus, boa noite com Jesus a todos nossos irmãos preciosos, companheiros na fé e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar um pouco da palavra hoje, Mas antes eu queria comentar algo, até de onde eu tirei esse assunto, Nós tivemos aí um episódio esta semana que chamou a atenção de toda a comunidade nacional quanto mundial, Que foi um acidente aéreo de um time de futebol brasileiro, aonde morreram quase todos, restando apenas 5 ou 6, mais ou menos. Então eu vi essa notícia e fui dar uma olhada na internet, nos jornais, sobre este assunto. É claro que a gente também fica chocado, Nós ficamos também contristados com o ocorrido, porque são vidas, São vidas. Então, nesse aspecto, nós sentimos também. Não importa o que estavam fazendo, são vidas, isso que a gente tem que olhar. O profeta nos ensina a você nunca dizer, morreu porque merecia, ou teve o que merecia, Não. Nós temos que ter o amor divino pelas pessoas. Mas eu estive analisando e o comandante do avião, até que eu falei para o pastor Milton que ele era um pastor, Para vocês entenderem o que é um pastor, o que é o ofício de um pastor. Aquele piloto, ele era o pastor que estava conduzindo aquela igreja, aquelas pessoas. E a vida daquelas pessoas estavam em suas mãos, em sua responsabilidade. Assim como a vida da igreja, Paulo disse que o pastor vela sobre as almas e ele há de tratar de cada uma delas no último dia. Então é uma responsabilidade. E aquele comandante, ele tinha que fazer uma escala, uma parada, para reabastecer a aeronave. A gente às vezes faz isso, irmão Francisco? Está chegando em Carlinda, eu acho que o combustível dá, Acontece que o carro, se acabar o combustível, você encosta ele na beira da estrada, Mas um avião não tem jeito, Então ele tomou esta decisão, o comandante, de não parar. Disse, não, eu já fiz isso antes. Aí ele já tinha feito umas 4 a 5 vezes o mesmo processo, Eu já fiz isso antes, vou fazer novamente e vai dar certo. É como a pessoa que acostuma furar sinal e andar sem cinto de segurança.
ele acostuma, uma hora acontece. Uma hora ele precisa do cinto, uma hora acontece o acidente no sinal. E foi justamente nesta decisão que ele tomou de prosseguir com a viagem sem parar para abastecer, que ocorreu esta tragédia, por causa de economia. Como ele era o dono da empresa, custaria de 10 a 20 mil reais aquela parada para ele. Para descer, abastecer, tinha que pagar o aeroporto, um monte de coisa lá. Então eu vou economizar. Ele economizou 20 mil reais, mas agora a empresa vai ter que pagar 500 milhões de reais de indenizações às famílias. Então, são decisões que as pessoas tomam, que nós tomamos no espiritual. Tiros no escuro, né, pastor? Tiros no escuro. Pensando nisso, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre decisão. Uma decisão que também acabou em tragédia na Bíblia. Também acabou em tragédia. Várias decisões erradas na Bíblia acabaram em tragédias. E várias decisões estão acabando em tragédias e ainda vão acabar em tragédias até que Cristo venha. Mas nós não podemos consertar o mundo. Mas talvez o eu, o você, possa observar mais antes de tomar uma decisão. É dito que o índio, ele pensa 10 vezes antes de tomar uma decisão. O homem branco toma a decisão para depois pensar no que decidiu. Muitas vezes é aí que acontece. Amém? E eu tenho medo de viajar de avião, rapaz, ainda bem que não tem nenhuma viagem. Você lembra, quem uma vez que eu ia viajar para São Paulo e caiu um avião bem uma semana antes? Eita, rapaz. Aquela viagem foi uma viagem de oração, viu? Caiu um avião na Malásia, um avião lá no Egito, e eu ia viajar uns 15 dias depois. Pois bem, vamos ler esse capítulo 22, você vai deixar aberta aí a sua Bíblia, que nós vamos meditar um pouquinho nele. E vamos fazer o seguinte, vamos ler o primeiro versículo e o restante nós vamos ler depois do hino, senão vocês vão ficar bastante tempo em pés aí. Primeira Reis, né? Capítulo 22. Nós vamos... E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Oremos. Grande Deus, muito obrigado nesta noite. E nesta hora, Senhor, nós oramos por aquelas famílias que perderam seus entes queridos ali naquela região. Pai, sabendo que isto é uma hora tão dolorosa, mas oramos por eles, mesmo eles não sabendo, não te conhecendo, não conhecendo a graça, mas o Senhor conhece todas as coisas.
Ajuda nós, ajuda cada um do teu povo a tomar as decisões corretas, Senhor. Pois nós pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder da cruz, irmã Juliane. Que passamos nessa vida, momentos que ferem o coração, problemas aparecem, não se vê uma solução. O que resta são as lágrimas sofridas, mas quando lembro da cruz onde morreu meu Salvador, sim, todo o amor que nessa cruz Ele provou pra mim salvar. Logo a alegria nasce em mim e os problemas se vão. Respiro a paz em meu viver e louvo a Deus em gratidão. Mas quando lembro da cruz onde morreu meu Salvador, sim, todo amor que nessa cruz Ele provou pra mim salvar. Logo a alegria nasce em mim e os problemas se vão. Respiro a paz em meu viver e louvo a Deus em gratidão. É somente crer, é só confiar que o Senhor Jesus quer ajudar. É somente crer, é só confiar que o Senhor Jesus quer ajudar. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer,
Muito bem, irmã Juliane, né? Um hino simples e inspirado, muito bom, graças a Deus. São os talentos aqui de Alta Floresta. Continuando aí, veja que no primeiro versículo, para colocar um pouquinho a história para você entender, depois do reinado de Davi, não precisa ficar em pé, irmãos, pode ir sentado mesmo, tá? Vamos continuar sentados. Depois do reinado de Davi e Salomão, quando um filho de Salomão tomou o reinado de Israel, então houve-se a divisão das 12 tribos, aonde a tribo de Judá e Benjamim formaram um reino, e as outras 10 tribos de Israel formaram outro reino. E assim a nação teve 2 reis ali por este período. E Ramote de Gileade era uma cidade estratégica para Israel. Salomão edificou ela, chamou ela de cidade de refúgio. E os sírios invadiram a cidade, tomaram a cidade e depois prometeram que devolveriam a Israel e não devolviam, né? O tempo ia se passando. E Acabe era o rei das 10 tribos de Israel, e Jeosafá era rei de Judá e Benjamim. Então Acabe sabia que ele, sozinho, com seu exército, não dava conta, não tinha forças o suficiente para combater o exército da Síria e arrebatar novamente a cidade de Ramote Gileade. Então ele convidou Jeosafá, que era rei da outra parte de Israel, das outras 2 tribos, para unirem as forças e pelejarem contra os sírios para vencer e tomarem de volta a cidade. Amém? Vocês entenderam um pouco o contexto da história. Só que aqui no versículo 1, fala que estiveram quietos 3 anos, vê que eles estavam 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Então aqui, Acabe tomara uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? Vou pelejar para tomar a cidade de volta. Então foi uma decisão que ele tomou ali. Verso 2: porém no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Jeosafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Fez a pergunta. Jeosafá vai também tomar a decisão aqui, E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Só, irmãos, dá uma paradinha aí. É a Bíblia, história bíblica. Acabe, o profeta diz que ele é um tipo do crente manufaturado. Estão entendendo? É o crente morno, que ele não é crente, não é quente nem frio. Então esse era um tipo de Acabe. E Josafá
era um tipo do cristão genuíno, que tinha espiritualidade nele. Acabe não. Acabe não tinha nada de espiritualidade nele. Para ele, tanto faz como tanto fez. Mas Jeosafá era um homem espiritual. Aí no versículo 5, ó, Josafá disse, ó, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Amém? Aí, irmão, é um ponto muito importante, pastor Milton. Quem tem a palavra do Senhor para a pessoa era o profeta daquela época. Hoje é o pastor que ministra a palavra do Senhor para uma pessoa. Então, se temos uma decisão a tomar, é bom seguirmos o exemplo de Jeosafá. Consultar ao Senhor. Chegar ao sacerdote e dizer: pastor, eu estou pensando nisso e nisso, o que seria, o que Deus teria para me dizer? O pastor tem a responsabilidade de trazer algo de Deus para você. É como ouvimos hoje aqui, casamento compartilhado, uma mensagem sobrenatural. Pastor Joaquim dizendo que quanto mais as pessoas oram sobre casamento, ainda é insuficiente. Mas hoje as pessoas estão casando primeiro para depois orar pelo casamento. Aí não dá certo. Verso 6, olha aqui, ó. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quantos aí, irmãos? Até quase 400 homens. Todas as denominações que ele tinha constituído, com Jezabel. Jezabel que era a cabeça aqui desse concílio. E disse-lhes, ele perguntou aos seus profetas: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Ele foi consultar quem? A denominação, a religião. E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Aí, profecia boa, né, pastor? Que nem quando eles querem fazer uma festa, eles chamam o papa lá, o padre, para fazer uma oração, e agora vocês vão que está abençoado. Irmão, com Deus a coisa é diferente. Se tivesse um homem de Deus ali, ele falaria a verdade. Não teria compromisso. Mas a religião está sendo paga pelo mundanismo, então ela prega conforme o mundanismo deseja ouvir. Verso 7. Ó, preste atenção aí, irmão. Você que é cristão. Aquela profecia daqueles 400 profetas não convenceram o Espírito de Deus que estava dentro de Jeosafá. Jeosafá tinha uma dúvida. Mas todo aquele sistema religioso que Jezabel tinha constituído com o rei, não preencheram, não tiraram aquela dúvida que Jeosafá tinha. Estão entendendo? O sistema religioso pode ter 10 mil, 20 mil igrejas, não alimenta a alma eleita do Filho de Deus. Há somente uma coisa que pode preencher o vazio de um filho de Deus, que pode saciar a sua fome, é a pura e genuína palavra de Deus. Amém? Verso 7 aí, ó. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Por que Jeosafá perguntou isso aí? Porque ele falou, no coração dele, ele falou, esses daí, ó, pastor,
Ele perguntou: não tem um do Senhor aí não? Ao qual podemos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Tem tradução da Bíblia que diz: eu o odeio. É a mesma coisa. Por que que o rei odiava o profeta de Deus? Porque ele falava o assim diz o Senhor, a verdade. Por que que a mensagem é odiada hoje? Porque ela vem desmascarar Satanás para o povo. Ela vem revelar a semente da serpente. Ela vem revelar a trajetória de Satanás das eras da igreja. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestidos reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenanã, fez para si um chifre de ferro. Eles que gostam de fazer esses fogos pintados aí, não é? Essas fogueiras santas. Já é esse espírito aí, pastor, já vem disso aí, ó. Ele desenhou um chifre lá para dizer que... Ele disse: assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Essa era a profecia do falso. Verso 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas, uma voz, dizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e falo bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Oh, glória de Deus! Este é um homem de Deus. Por que que nós não devemos satisfação à política, irmão? Porque não somos sustentados pela política. Por que que aqueles 400 profetas tinham que profetizar conforme a política queria que era Acabe? Porque eram sustentados pelo rei, eram assalariados pelo rei. Presta atenção. Verso 15. Aqui, irmão, eu notei uma coisa interessante, antes de nós lermos esse versículo. Muitas vezes, as pessoas querem ouvir uma coisa, às vezes até o profeta de Deus fala uma coisa que a pessoa quer ouvir. Note esse versículo 15 aí, ó. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e será próspero. Micaías, porque o Senhor a entregará na mão do teu rei. Na mão do rei, né? Até Acabe. Até Acabe, que era um manufaturado, sabia que Micaías estava mentindo, não estava falando a real que Deus tinha. Até o rei, que era manufaturado. Aí ele retruca, E o rei cavou.
E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? O rei queria a verdade, sabia que não era verdade. Até ele, irmão, sabia que os profetas dele estavam mentindo, no fim das contas. Eles sabem que a coisa está errada, mas eles não têm coragem de sair do galinheiro, porque são galinhas. E a galinha é um tipo perfeito do Acabe, do crente manufaturado. Ela não é nem um pássaro e nem um ser de rapina. Ela não voa, ela não pode voar, ela dá só um salto ali. Nem nada, não é um pato. O que é uma galinha? Ela não nada, não voa. É um tipo do manufaturado, é um tipo do Acabe. Aí, meu filho, agora vem a palavra do Senhor. Verso 17. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Tome cada um em paz para a sua casa. Era a morte do rei. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. A visão que, presta atenção nesse ponto, irmãos. A visão que Micaías teve antes do mensageiro chegar lá. Ó. Então, disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro doutra. Então saiu um espírito, presta atenção, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faze assim. O que é isso aqui? É Colossenses, não vamos ler lá, senão vai demorar. Que eu marquei, capítulo 2, 2 Colossenses. Deus enviou o espírito do erro para que o mundano cresce no erro. Mas São João 14, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 11. Rapidão aqui, irmãos, eu vou ler para vocês. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus mesmo enviou para eles o espírito do erro, para que eles crescem na mentira. Mas para a noiva está aqui em São João capítulo 14, no versículo 17, ó. Está aqui, ó. O Espírito de verdade, aleluia, que o mundo não pode receber, aleluia, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aleluia. O Espírito da verdade estava em Josafá, por isso que ele pediu para falar com o profeta de Deus. Olha aqui: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então,
Deus deu o espírito da mentira para o mundo, mas para a sua noiva Ele deu o espírito da verdade. Aleluias, que maravilha! Vamos continuar aqui rápido, para nós não demorar muito. Vamos ler aqui no 27, abreviar um pouquinho aí, irmão. Depois você lê em casa, tranquilo. E disses, e direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia. O que é isso aqui? É tortura. E com a água de amargura, até que eu venha em paz. E Micaías diz: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos. Verso 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E o rei, irmão, ainda foi se disfarçar. Presta atenção, que ele ficou com medo. Sabia que Micaías não ia dizer mentira. Então ele falou: eu vou desviar a mensagem desse profeta aí, pastor. Eu vou me disfarçar, né? Vamos lá, no 30, ó. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Então o rei mandou matar o rei. E Jeosafá falou, Acabe falou: então quem vai morrer é Jeosafá, que é só ele que está de rei. Veja a jacozada aí. Verso 32. E sucedeu que, pois, vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram-lhe eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se para pelejar contra ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem intensou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse: o seu carreteiro vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Ele disse, o rei disse, né? Disse para o comandante lá, o carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou o carro defronte os sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, lavando-se, né? Os cães lamberam seu sangue. Foi a profecia que Elias disse para ele, profetizou, quando ele tomou a vinha lá de Nabote, né, pastor? Que ele tomou a vinha dele. Ele aceitou que Jezabel mandou matar, que ele desejava. E aí Jezabel mandou matar Nabote, que era uma herança de Nabote, ele não queria dar, para dar a vinha para Acabe. E Elias veio e profetizou que o sangue ia lamber o sangue dele, e aconteceu aqui, ó. Quando mais, aí aqui, acabou. Vocês podem ler em casa esse capítulo todo. Mas tudo isso aqui é um fruto de uma decisão
errada. Israel estava 3 anos sem guerra, em paz, os sírios também, tudo tranquilo. Está lá a cachopa de abelha, de repente o camarada decide derrubar ela. Está lá quietinho, tranquilo. Então, decisões, irmão, nós somos obrigados a decidir, você precisa decidir, só que o destino é consequência da decisão. Não tem mais. Aquele piloto do avião, eu não culpo ele, jamais quero julgá-lo, né? Também ele perdeu a vida, recebeu também a sua sentença, mas no cálculo dele não podia dar nada errado, porque o combustível do avião dava somente para chegar lá no aeroporto, mas infelizmente aconteceu um imprevisto, e aí foi aonde aconteceu essa tragédia. Então, quando você for tomar alguma decisão em sua vida, pense 10 vezes. Procure o pastor, procure a igreja, um ancião, que você sofrerá menos. Amém? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esta palavra que lemos, Senhor, na tua Bíblia. Ajuda-nos nas nossas decisões, que possamos a cada dia tomar uma decisão precisa e correta, que é estar mais e mais na tua presença. Abençoa cada um dos meus irmãos nesta noite, que o Senhor dê força, coragem para eles, Senhor. E aquele que ainda não decidiu entrar em Ti, aquele que ainda não decidiu, que ele possa tomar essa decisão apressadamente, Senhor. Porque esta é uma decisão que não precisa de pensamento. Não, Senhor. É entregar nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, abençoa todo o Teu povo nesta noite, pois nós encomendamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro.